Eu adoro acampar, mas depois da minha última viagem, eu acredito que nunca mais farei isso. Eu montei minha barraca em um terreno plano e agradável. Eu peguei um pouco de lenha para fazer uma fogueira. A noite chegou e todos os sons noturnos começaram. Eu relaxei com o piar das corujas e com o cantar dos grilos. E melhor do que isso, não havia ninguém a quilômetros de distância. Me ajude! Foi sutil, eu quase nem escutei. A voz veio de dentro da floresta. Eu por um momento não acreditei no que havia ouvido. Parecia uma voz feminina. Estranhamente, eu simplesmente não conseguia entender. Por favor, me ajude, continuou a voz. Eu saí de minha barraca e acendi a lanterna entre os arbustos e olhei em volta. Para ser honesto, eu, um homem adulto, estava ali, paralisado de medo. Foi quando decidi chamar a polícia. E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Muito, muito estranhas. A polícia apenas me disse para ignorar isso. Eu expliquei a eles que alguém poderia estar machucado e precisando de ajuda médica. Mas eles me garantiram do contrário. Eu perguntei do porquê eles estavam me dizendo isso, mas eles apenas me disseram: Senhor, se você escutar essa voz novamente, apenas a ignore, tá bom? Não responda ou se aproxime desse local. Bem, eu ouvi de novo, mas eu não ignorei. Era quase meia-noite quando ouvi a voz pela segunda vez. Acordei com alguém sussurrando: Me ajude. E dessa vez, parecia que estava do lado da minha barraca. Eu saí para verificar, mas não encontrei ninguém. Foi quando uma voz veio à distância. Por favor, me ajude. Mais uma vez, levantei a minha lanterna e olhei ao redor para ver se havia alguém por perto. Eu estava com muito medo. Eu estava com medo de ir na direção daquela floresta. Especialmente porque as autoridades haviam me dito para não fazer isso. Eu lutei moralmente, tentando decidir se deveria ir ajudar essa pessoa ou ouvir o que os policiais haviam dito, que estavam preocupados com a minha segurança. Foi quando eu ouvi uma voz diferente. Essa voz também parecia vir de dentro da floresta. Era uma voz um pouco mais baixa, mas ao contrário da primeira, que pedia por ajuda, essa era mais agressiva e exigente. Cale a boca! A voz gritou. Ninguém vai te ajudar! Assim que eu vi isso, tive certeza que alguém precisava de ajuda. Foi quando chamei a polícia novamente. Quando informei a eles sobre a segunda voz que estava vindo da floresta, eles ficaram um pouco preocupados. Eles me disseram que eu deveria arrumar as minhas coisas e abandonar imediatamente aquele acampamento. Eles disseram que a segunda voz era mais agressiva e que isso significaria que as coisas estavam ficando mais sérias. Eles também disseram que as duas vozes vinham da mesma pessoa. E essa parte foi bizarra e me deixou totalmente confuso, para dizer o mínimo. E foi nesse ponto que comecei a considerar que aquela polícia era extremamente maluca. Eu fiquei irritado e disse a eles que se eles não fossem verificar isso, eu mesmo faria. Eu disse repetidas vezes que uma mulher poderia estar em sérios problemas e que eles tinham a obrigação de ajudá-la. Mas mesmo assim, eles se recusaram a ir. Tudo que eles repetiam para mim era: não entre na floresta, senhor. Eles pareciam estranhamente estar com mais medo do que eu. Assim que desliguei o telefone, as vozes voltaram. Um gentil e sutil: por favor, alguém me ajude. E uma voz mais agressiva: silêncio! Eu falei! Ninguém vai te ajudar! Era um pouco depois da meia-noite naquele momento. Eu não poderia viver comigo mesmo sabendo que tive a chance de salvar uma vida, mas decidi não fazê-lo. Então, peguei algumas coisas e entrei na floresta. Quando entrei na floresta, as vozes, elas desapareceram. Do nada, não havia mais grilos, não havia mais sussurros,
e sem mais ordens e gritarias. Nada além das folhas dançantes e os galhos das árvores rangendo. Parei de andar e olhei em volta. Olá? Tem alguém aqui? Eu perguntei, mas não tive resposta. Eu vim ajudar, eu continuei. Onde você está? Você está bem? Nada, nenhuma resposta. Por um momento, pensei em chamar a polícia novamente. Foi quando eu ri de mim mesmo. Sim, eu achei estranho, mas estava um pouco reconfortado, porque não havia ninguém lá. No entanto, eu ainda estava assustado, então eu decidi arrumar as minhas coisas e deixar o acampamento. Eu não sabia por que a polícia e todas as pessoas estavam com tanto medo assim. Na pior das hipóteses, alguém estava em perigo real e todos nós falhamos em ajudar. Ou, na melhor das hipóteses, algum idiota desocupado estava apenas gritando "me ajude" no meio da floresta, como uma piadinha de mau gosto. Para ser sincero, quando eu vi a primeira vez, eu pensei que era uma piada. Quando eu vi a segunda vez, junto com aquela voz mais agressiva, eu fiquei bastante preocupado. E o mesmo quando a terceira vez ouvi essa voz na floresta. Mas quando ouvi novamente pela quarta vez, uma semana após ter deixado o acampamento, vindo de dentro da minha casa, eu fiquei muito preocupado.